consegui! Vamos esperar as pessoas entrarem. Gente, vou só esperar um minutinho pra entrar um pouquinho mais algumas outras pessoas pra gente começar. Vocês estão ouvindo a música? Tá tocando aqui? É porque tá baixinho. Ai, que bom que vocês vieram. Só esperar um minutinho pra entrar um pouquinho mais de gente e eu começar. Bom, a live vai ser sobre inteligência emocional, tá? Basicamente. Boa noite, Anderson, Jane. Ai, que bom. Oi, mãe. Gente, isso daqui é participante, viu? Vai acontecer. Ela de vez em quando vai estar por aqui, ela e o Zé, meu outro gatinho. Ah, que bom que a música tá boa. Eu amo essa música e é um momento importante pra ouvi-la, né? Oi, Gabi, linda. Samara, falei com sua mãe hoje ali na mensagem. Oi, Sheiloca, Vanessa. Bom, gente, já estamos com o pessoal já aqui. Quero agradecer muito por vocês estarem aqui, comparecerem. Sogrinha, eu vou tentar aqui não me distrair muito com as mensagens, tá? Pra conseguir manter aqui a linha de raciocínio. Bom, eu mudei o horário da live, né? Eu tava programada pra fazer às 9, só que estamos todos em casa, né? Então tudo tá acontecendo na internet, né? Desde academia, tá todo mundo malhando na academia, tá todo mundo palestrando, fazendo show, tá tendo show, né? Muitos artistas estão fazendo shows. Então, ontem eu não consegui acessar aquele horário, tá? Às 9 horas. Então, eu coloquei mais cedo pra garantir, né, gente? Talvez esse seja um horário que nem todo mundo consiga vir, mas eu pretendo salvar, tá? A live e depois transformar num vídeo e aí vocês podem também estar indicando para outras pessoas. Bom, primeiro ponto que eu queria trazer é por que eu decidi fazer essas lives. Eu acho que a gente tá passando por um momento muito delicado, né? As questões emocionais, a saúde emocional já vem sendo há muito tempo uma questão na nossa sociedade, né? E essa situação realmente acaba intensificando, né? Esses medos, ansiedades, depressão e tudo mais. E eu sempre pensei de que a terapia, né, e a saúde emocional, desenvolver a saúde emocional, não tem que ser algo que a gente tem que fazer depois de adoecer, né? Tem que ser algo que a gente deveria, né, já buscar desde sempre, né? Socialmente a gente deveria ter uma educação emocional, né, nas escolas, pensar mais sobre isso, falar mais sobre isso, né? E aí eu vou estar falando um pouquinho do porquê que algumas emoções são mais reprimidas, mas nesse momento são as que estão mais exacerbadas, né? Que são as ditas emoções desconfortáveis. Então eu decidi fazer essa live mesmo como uma forma de contribuição, né? Pra mim também não é fácil. Eu tô aqui na primeira live, então tô um pouquinho nervosa. Eu acho que com o tempo vão ficando cada vez melhores, mas eu espero que hoje já ajude bastante. Então, a intenção, né, é a gente trabalhar e exercitar a nossa saúde emocional. Então, como eu falei lá no link, meu diário na quarentena, onde eu vou estar falando todos os dias sobre questões emocionais, né, de como lidar, desde pensamentos, relacionamentos, né, o luto que todos nós estamos passando, para que a gente possa exercitar. Então, todo fim de live eu vou passar um exercício, tá bom? Para vocês poderem... Deixa eu só ver aqui, uma solicitação para... Ah, tá, não, acho que foi sem querer. Então, todos os dias, no fim da live, tá? Eu vou estar mandando um exercício e por isso eu pedi para vocês trazerem um caderninho,
tá? Porque essa é uma forma da gente estar exercitando, né, o nosso emocional e tudo que tá nos impactando nesse momento, né, de todas as formas. A gente está sendo impactado de muitas formas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí eu vim falar hoje, né, sobre luto. Muitas pessoas acham que luto tá relacionado só a uma perda, sei lá, de alguém que a gente ama, enfim, graças a Deus aqui no Brasil a gente ainda não tá com os números muito altos, né, e esse é um luto ainda de uma quantidade de pessoas menores, mas o luto, gente, fala sobre perdas, né, fala sobre raivas, frustrações. Então, assim, existem 3 emoções básicas, né, dentro de um processo de luto, que é, Fiona, de mexer na luz. Tem 3 emoções básicas, né, que existem num processo de luto, que é a raiva, o medo e a tristeza, né? A raiva, o medo e a tristeza. E essas são emoções geralmente socialmente muito reprimidas, né? Então, assim, são sentidas e faladas, né, e desenvolvidas como emoções desconfortáveis, né? Então, uma pessoa que precisa ser agradável, simpática, eu agrade sempre, que tá sempre feliz, ela precisa reprimir para ela não incomodar os outros, né? Muitas pessoas falam isso, eu não quero incomodar o outro com a minha emoção, né? Isso daqui vai atrapalhar, não quero incomodar. Ou as pessoas que precisam ser fortes, né? Não posso expressar essa emoção, porque afinal a emoção me faz uma pessoa frágil, fraca. Então, a gente tem várias e diversas mecanismos e mitos sociais que reprimem essas emoções. E aí, quando a gente se vê diante delas, né, eu vou aqui falar um pouquinho mais na frente, a gente busca algumas alternativas disfuncionais, né, que seja uma alternativa disfuncional de exagerar nessa emoção, de sentir ela de forma muito aumentada e isso gerar um adoecimento, ou seja, da gente reprimir, que também vai gerar um adoecimento da mesma forma. Então, quando eu tava pensando aqui, né, no que eu ia falar nas lives, eu pensei, cara, eu vou começar falando exatamente sobre, né, tristeza, raiva, medo, né? Mas sim, a gente precisa falar sobre isso. Esse é o momento pra gente falar sobre isso. A gente tem que parar de fugir dessas emoções. A gente precisa ressignificar o que são essas emoções. Elas não são ruins. A gente tem que entender que as emoções é algo inerente a nós. A gente nasce sentindo. E a gente precisa confiar, né, na nossa natureza, em quem somos. Esse é o princípio básico da autoestima. É a gente confiar que se a gente sente, é porque isso tem uma utilidade. Com certeza tem uma utilidade. Então é algo inerente, que não fragiliza a gente, que não enfraquece a gente. Que na verdade a repressão dessas emoções é que enfraquecem a gente, né? E não o sentir. O sentir é algo natural e é algo importante. E eu vou estar falando sobre cada uma dessas emoções, tanto da tristeza, da raiva e do medo. O quanto que elas geram ação, né? Então elas necessitam de uma ação, né? E geram também uma necessidade. E como que a gente tem que aprender a lidar melhor com elas. Porque assim, dor, né? Tanto a tristeza, quanto a raiva, quanto o medo gera dor. E a dor ou ela nos fortalece, ou ela se torna produtiva, construtiva, a gente tira alguma coisa disso, seja nos vínculos, né, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, ou ela nos destrói, ou ela nos adoece, né? Então, sim, esse é o momento pra gente falar sobre essas emoções, né? Ressignificá-las e entender que a gente pode aprender a lidar com elas. Então, saúde emocional não é reprimir as emoções. Calma aí, gente, olha quem quer participar. Oi, gente. Eu sou mais tímido, mas eu vou estar por aqui também. Então a gente precisa entender que essas emoções elas não são ruins. Que você sentir tristeza, raiva e medo não quer dizer que você está adoecido, né? Quer dizer que você é humano e que elas estão demandando alguma coisa de você que nem sempre a gente vai saber expressar, que nem sempre a gente vai saber usar de uma forma saudável. Então as emoções expressadas de uma forma saudável, construtiva, elas geram alívio, elas geram construção e elas têm um início, meio e fim, elas têm um ciclo, né? Quando a gente expressa elas de uma forma saudável, elas têm um início, meio e fim, e eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Bom, então sim, eu escolhi iniciar falar sobre o luto e nos próximos dias, né, eu vou estar falando aí sobre outras questões, como vínculo, como autoestima, né, como a própria questão da ansiedade, né, que já é uma forma adoecida de sentir essas emoções. Eu vou estar dando uma focada ainda maior porque é um momento onde as pessoas estão sendo pegas de surpresa, a gente nunca viveu algo parecido,
né? Então a gente não tem repertório para lidar com isso emocionalmente. É natural que mesmo pessoas que não tenham um adoecimento antes disso, né, que não tenham depressão, ansiedade, estejam desencadeando um pouquinho, porque é isso, né? Esse luto ele tá evidenciado na vida de todo mundo. Claro que de intensidades diferentes, né? Vão ter pessoas que estão perdendo emprego, tem pessoas que estão perdendo a liberdade, tem pessoas que estão se distanciando dos vínculos que são muito importantes. O isolamento, né, gente, gera muito essas emoções, a saudade, a tristeza, o medo da solidão, que é uma coisa muito presente na nossa sociedade, né? Então tudo isso nos impacta e a gente precisa aprender a lidar com isso. Não dá pra gente mais fugir, né, desse assunto e fantasiar que essas são emoções ruins. Elas são emoções importantes e a gente vai aqui com o tempo. É óbvio, né, gente? Isso é uma coisa importante. Terapia, live nenhuma, vídeo nenhum vai substituir terapia. Eu tô falando aqui de uma forma ampla, enquanto unidade humana que somos. Individualmente, cada um precisa prestar atenção, entender, tomar consciência de como que essas emoções foram transmitidas. Né? Então a gente aprende a sentir, a viver a partir de vivências infantis, né? A partir de referências, como que os nossos pais expressavam essas emoções, eles expressavam, não expressavam, né? A gente aprende a partir de questões sociais, a gente está o tempo todo em processo adaptativo. Então é importante que a gente individualmente, né, olhe para isso, né? Não se torne uma coisa, aqui não é para ser um processo terapêutico, e sim um olhar mais amoroso e acolhedor, para que a gente tenha uma atitude mais produtiva nesse momento e menos adoecedora, tá? Então, essa é a escolha do tema, né, de hoje, falar sobre essas 3 emoções. E aí, o que acontece? Por a gente ter essas emoções muito reprimidas, geralmente a gente não sabe lidar com elas. Então a gente geralmente busca 2 caminhos, como eu falei no início, que muitas vezes é o caminho onde a gente vive aquela emoção de uma forma muito intensa, e em outros momentos a gente reprime essa emoção. Então, quando a gente fala da repressão dessas emoções, a gente usa muitos mecanismos de defesa, né? Então, pessoas que tendem a querer ser muito fortes, pessoas que, né, ou seja, eu dou conta de tudo, eu não preciso. A maioria dos homens estão muito envolvidas nisso, mas esse impacto pode acontecer tanto em homens e mulheres. Então, se a minha forma adaptativa de estar na vida era eu tenho que ser muito forte, né? Essas emoções que geram na gente vulnerabilidade, que não é uma coisa ruim, não é fraqueza. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é exposição, que nos expõe na nossa humanidade, né? Acaba sendo reprimido. E tem um mito social muito forte, né? De que ser saudável, tá bem na vida, é não sentir essas emoções. Então, ser saudável, se eu sou uma pessoa verdadeiramente feliz, saudável, realizada, eu não vou sentir tristeza, eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir medo. E isso é mentira, não existe felicidade plena. Isso é um mito, não existe. Uma pessoa feliz é uma pessoa humana, inteira, que sente todas as emoções e que aprende a lidar, a acolher essas emoções e lidar com elas, tá? Então, fugir dessas emoções, reprimir essas emoções, né, continuar no processo de repressão dessas emoções, vai dificultar ainda mais a gente lidar com elas. E pode gerar para o mesmo caminho, né? Porque como eu não tô colocando essa emoção para fora, né, por exemplo, no caso da raiva, que é uma emoção de muita energia. Como eu não tô colocando essa emoção para fora, ela pode se expressar de uma forma muito destrutiva, né, contra mim mesma, uma somatização emocional, psicológica, pode se transformar em violência, agressão, e raiva não é violência, não é agressão. Raiva adulta, madura, é limite, é conversa, né, já que agora as relações estão muito intensas, isso também pode gerar raiva. A frustração de, às vezes, tem pessoas aí que tiveram que desmarcar casamento, que perderam o emprego, isso tudo dá muita raiva, dá raiva, né, perder a nossa liberdade dá raiva. E tudo bem sentir raiva, desde que a gente aprenda a expressar e utilizar, canalizar essa raiva de uma forma construtiva. E eu vou estar falando devagarzinho sobre cada uma delas. Então, existem esses 2 tipos. A repressão, uma pessoa que vai usar vários mecanismos de defesa. Então, tem um mecanismo de defesa de negação, de fuga. Muitas pessoas estão usando esse mecanismo de defesa. Eu tenho visto muitas pessoas na internet falando: ah, esse povo é egoísta. Sim, gente, tem egoísmo mesmo. Tem muita gente que não tá nem aí, né? Que tá pensando em si. Ah, eu sou jovem, não pega em mim, então tudo bem, eu vou sair na rua. Desculpa, né? Não é que não pega. Pega em mim, mas a consequência disso não é tão grave. Mas nem sempre é só egoísmo. Muitas vezes é negação, é fuga.
Porque no momento que eu acolho, reconheço de que eu estou num momento, de que o mundo está num momento de pandemia e que é algo grave, isso faz eu entrar em contato com essas emoções ditas a vida inteira, né, destrutivas, ruins, desagradáveis. Né? Então a negação e a fuga é um mecanismo de defesa muito comum nesse momento. A gente diminuir o caso, né? A gente tentar, não, mas talvez não seja bem assim. Veja, isso pode ser um processo até de conseguir lidar. E sim, eu acho que todo mundo vai passar por esses momentos, né? De estar um pouco mais assustado e depois de estar um pouco aliviado. Mas se a gente está o tempo todo fugindo, diminuindo e desqualificando a situação, isso não nos ajuda, isso é uma fuga. Né? Isso não fala sobre a gente ser pessoas tranquilas e ok, e que tá tudo bem. Não, isso fala de uma fuga. E aí a gente tem que estar muito atento a isso, tá? Porque isso nos coloca em risco. Então, falando do medo, né? Já trazendo o medo como uma emoção necessária e importante, eu costumo falar assim, que o medo é como se fosse... Todas as emoções, elas falam sobre a nossa sensibilidade ao mundo. Fala sobre os nossos limites, sobre as nossas necessidades. Né? Então as emoções é como se desse pra gente o toque da pele, né? Então o toque da pele, quando a gente passa a mão, a gente sente. Imagina que você, por exemplo, sente raiva, né? E não... Desculpa. Imagina, por exemplo, que você não tem a sensibilidade do braço, né? E aí você tá ali cozinhando, fazendo alguma coisa e queima seu braço. Se você não tem sensibilidade desse braço, você não consegue puxar o seu braço. Você queima. Você adoece, você se fere. Então as emoções, elas falam sobre a gente detectar limites, né? O medo, né, que eu tava falando primeiro do medo, desculpa. O medo, ele fala, na expressão autêntica, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a gente se proteger. Então o medo não tem a ver com o pânico, que aí é o outro lado da ação destrutiva, né? Da expressão destrutiva da emoção, que aí é o exagero, que aí a pessoa entra em pânico, né? Entra num medo muito exagerado. E aí isso acaba só adoecendo ela e tornando ela disfuncional para lidar com essa situação. Então o medo, o que que ele faz nessa situação, por exemplo? Faz a gente tentar ficar mais em casa, faz a gente aguentar a saudade, faz a gente topar, né, ter que lidar com esse momento de quarentena, de isolamento, né? O medo faz a gente lavar as nossas mãos, né? Faz a gente usar a máscarazinha quando precisa, usar o álcool em gel, instruir outras pessoas que a gente ama. O medo, ele é uma atitude construtiva. Sem ele, a gente não se protege. Então, o medo é um alarme que soa dentro da gente falando, isso daqui é perigoso. Só que muitas pessoas que têm, então, essa expressão mais exagerada, e aí quando eu falo mais exagerada é porque da mesma forma da pessoa que reprime, que nega, ela não aprendeu uma boa forma de expressar essa emoção, então os dois falam sobre uma baixa autoestima, né? Fala sobre eu não conseguir aceitar e acolher essas demandas naturais dentro de mim. Então, essa pessoa que usa esse caminho, né, de sentir isso de uma forma mais exagerada, sente aquele medo, vive aquele medo como um drama pessoal. Imediatamente aquilo começa na cabeça dela, né? Vai acontecer alguma coisa de ruim, eu não mereço uma coisa boa, alguém da minha família vai morrer. Todas as neuroses já anteriores a essa situação ficam ainda mais exacerbadas, né? Porque eu estou sentindo medo. Então isso também não é saudável, gente. Isso não é medo. Tá? O medo, ele é saudável, ele é importante, ele faz a gente tomar atitudes positivas, construtivas, né, protetivas com a gente, tá bom? E aí, em relação à raiva, então, a mesma coisa, pessoas que reprimem a raiva, né, que aí tem a ver com a gente confrontar, tem a ver com a gente expressar, tem a ver com a gente colocar limites, né, no momento que a gente não pode, por exemplo, expressar a raiva, né, então tem muitas pessoas que têm uma fuga, uma repressão da raiva. Você fica submisso e submetido a tudo e a todos. Como que você vai acabar não ficando ansioso? Se você não tem limites, se o seu sentimento é que qualquer pessoa pode chegar a qualquer momento na sua vida e fazer o que ela quiser na sua vida. Que ela pode chegar a qualquer situação na vida, pode fazer o que quiser e você não tem instrumentos suficientes para se proteger, né? Então, é óbvio que isso vai se tornar um adoecimento emocional. A repressão da raiva vai gerar um adoecimento emocional de eu não posso confiar em mim, né? Eu tô muito sensibilizada, fragilizada ao mundo. Qualquer coisa de ruim pode acontecer comigo. E existe também o exagero, né, da raiva, que aí são muitas vezes as pessoas que vão transformar a raiva em violência, né, intolerância, e não é essa a expressão da raiva. Então a raiva, ela fala sobre eu detectar de que alguém está invadindo o meu limite, de que alguma coisa está acontecendo que eu não gosto,
né, que tá me desrespeitando, me desqualificando, né? É a raiva, por exemplo, que vai ajudar a gente a não ficar em relações tóxicas, abusivas. E olha como a raiva é importante e produtiva. Eu posso, por exemplo, estar com raiva e ao expressar a minha raiva, né? Por exemplo, meu parceiro, ao expressar, olha, eu não gosto disso, isso aqui não é legal pra mim, e colocar um limite pra ele, eu tô educando ele sobre os meus limites. E isso gera maturidade nele, isso gera maturidade em mim, né? De eu saber que eu sou responsável em expressar as minhas raivas. Mais lá pra frente, gente, eu ainda vou fazer uma live falando só sobre vínculos, tá? Esse é só um exemplo, tá? Sobre como a raiva é importante na nossa vida e como ela é produtiva e como ela é saudável. Então, a raiva saudável, ela não é irritação, né? Onde eu fico o dia inteiro irritado, onde eu fico violenta, intolerante. Isso não é raiva, tá? Isso é uma expressão disfuncional da raiva, exatamente por eu não ter aprendido a usar dela ou viver ela de uma forma saudável. Tá? Então a raiva fala sobre a gente conseguir colocar limites, fala sobre a gente conseguir detectar qual é a minha barreira, a minha fronteira vital, que a gente chama, né? A minha individualidade não pode ser invadida e é responsabilidade minha expressar essa raiva, né, de uma forma saudável. Então, assim, cuidado com a comunicação violenta, porque muitas vezes a comunicação violenta, se eu grito com a pessoa, a única coisa que o outro escuta é eu estou sendo agredido. Então ela vai entrar imediatamente no mecanismo de defesa ali. Né, ela não vai conseguir acolher o que você está falando e digerir, porque é isso. Né, ela vai ter que entender que ela teve uma atitude destrutiva com você. Para que isso aconteça, a gente precisa expressar de uma forma mais saudável. Comunicação saudável, né? Eu tenho até um vídeo ali no YouTube, tá? Caso vocês queiram saber um pouquinho mais do tema, eu com certeza devo traduzir aqui durante esses dias nas lives, tá? Mas isso é uma expressão autêntica da raiva, tá? E por último, a tristeza, né? Que aí tá relacionado a gente... perdas, né? Então as perdas vão gerar tristeza. E aí a tristeza, a gente fala sobre uma emoção onde a gente vai demandar muito de vínculos, né? A tristeza, ela é muito resolvida pela expressão, pelo compartilhamento. Então quando eu falo assim, que o poder do compartilhamento, ele é sagrado. O poder do compartilhamento, ele é realmente sagrado. Porque quando eu falo da minha humanidade, quando eu falo pro outro, por exemplo, que eu tô sentindo tristeza com alguma coisa, eu estou imediatamente permitindo e acolhendo também a tristeza do outro. Então, a tristeza, ela pode, por exemplo, ter ao expressar ela de forma saudável, entender que aquilo não te define, que o fato de você estar triste não quer dizer que você não viva coisas legais, né, que você não tenha felicidade na vida, e que sim, aquela situação te gera tristeza. E tudo bem, né? Existe toda uma questão hoje muito de levanta a cabeça, bola pra frente, né? Não fica triste não, é assim mesmo. E isso gera uma repressão na tristeza. A tristeza, ela não é uma coisa ruim. Tristeza não é depressão, tá? A tristeza fala sobre uma emoção necessária, onde a gente detecta uma perda e que gera uma ação, uma necessidade de acolhimento, de aconchego. E nesse momento os vínculos vão ser muito importantes, né? A gente, graças a Deus, aí tem as redes sociais e a gente pode se acolher, se aconchegar, dar afeto, trocar afeto, também por aqui, já que a gente tá em isolamento, né? Mas dar suporte, apoio, falar da nossa humanidade, né? Então, por exemplo, eu pra fazer essa live fiquei, né, com medo, como é que vai ser, né? Em relação à questão da quarentena, eu já chorei várias vezes, né? Porque dói, né? Dói realmente a gente tá distante, dói a gente não ter a nossa vida normal, dói a gente ver as pessoas que a gente ama, né, sofrendo também. Então é triste. Tudo isso é triste e a gente tem que se permitir sentir essas emoções. Reprimir elas não ajuda a lidar com elas e gerar, então, algo produtivo, construtivo com elas. Então, de novo, lembrando, expressar a emoção de forma saudável gera alívio, produtividade, construção, sim. No caso das emoções, a gente consegue ter vínculos mais íntimos. Então, as pessoas confundem muito, né? Achando que vínculo é... eu moro com essa pessoa aqui, então eu sou íntima dela. Não é não. Depende. Você conversa com ela sobre o que você sente, o que você pensa, os seus medos. Você conversa com ela sobre as suas dores, né? Sobre os seus receios. Se você não conversa, se você não fala internamente, né, sobre a sua humanidade, isso não é intimidade, né? Isso é apenas companhia, é uma companhia, tá? Então, a gente precisa entender que o alívio de uma emoção expressada de forma saudável vai gerar alívio, vai gerar produtividade, construção na nossa vida, com certeza, e vai ser uma coisa com início, meio e fim.
Então não quer dizer que, por exemplo, num dia algo que tenha acontecido triste, que eu não possa daqui a um tempo, né, não me contaminar com isso, expressar isso de forma autêntica, que daqui a um tempo eu não posso estar alegre e feliz com outra coisa, né, de que eu não posso estar em outro momento ali expressando meu afeto, né, isso não quer dizer que a gente não possa ter outros momentos na vida, então, no dia inclusive, né, então é claro que vão ter vivências mais graves e que isso pode deixar a gente triste por um tempo mais longo, né, ou com medo por um tempo mais longo, porque aí são coisas reais, tá? Mas vão ter coisas não, que vão ser coisas que se a gente lidar bem, se a gente expressar naquele momento, elas não ficam aqui, elas são aliviadas ao ser expressadas, tá? Eu vou estar provavelmente depois trazendo individualmente cada uma dessas emoções. Hoje eu queria falar mais de uma forma mais ampla sobre essa questão do luto, tá? Para que a gente possa ter um olhar mais de aceitação e de acolhimento sobre as nossas emoções, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu coloquei, que seria importante pra gente trabalhar hoje. Um segundinho, gente. Então, entender que a gente entrar em contato com as nossas emoções, aprender a lidar com elas, entender elas como parte da nossa vida saudável, da nossa autoestima, que a gente pode confiar no que a gente sente, ajuda a gente a lidar com elas de uma forma muito mais autêntica, produtiva, né? Então, muito cuidado com os pensamentos desqualificadores. Isso é um exercício, tá, gente? A gente não vai mudar assim do dia pra noite. Isso é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. E aí o convite, entender que isso vai gerar maturidade. É um processo que vai gerar maturidade pra gente lidar com as emoções. Então a gente vai, quanto mais a gente quiser estar presente na vida, né? Quanto mais a gente quiser crescer na vida, a gente vai ter que topar mais essas emoções. A gente vai ter que topar mais a tristeza, a frustração, a raiva, o medo, mais. E aí a gente precisa, então, se instrumentalizar para que a gente não fuja das situações. Então, muitas pessoas, por exemplo, fogem de vínculos, muitas pessoas não vão, por exemplo, fazer uma apresentação ou querer fazer alguma coisa para, né, no trabalho, desenvolver profissionalmente, exatamente porque tem dificuldade de lidar com essas emoções, tá? Gente, desculpa, eu não tô interagindo por enquanto com as dúvidas, né? Estão questionando aqui, só pra eu não perder um pouquinho do ritmo aqui, mas aí no finalzinho eu vou então deixar uns 10 minutinhos, tá? Eu já tô terminando, aí no finalzinho quem quiser já ir embora pode ir, e aí eu interajo um pouquinho com as dúvidas, pode ser? Então a gente entender que acolher essas emoções vão deixar a gente muito mais fortalecidos pra estar na vida, pra se expor, para experimentar, né? Pra arriscar, tá? Então vai deixar muito mais a gente fortalecido na vida, com certeza, tá? Então vamos parar de fugir das emoções. O luto e todas essas emoções fazem parte da nossa vida. E aí o desafio é a gente acolher eles e aprender, desenvolver, né? Maturar como expressá-las da melhor forma para cada um. Como eu falei lá no início, isso não quer dizer, né, gente, que só uma palestra como essa, né, uma live como essa substitui terapia. A gente precisa entender as nossas dificuldades de lidar com essas emoções individualmente, tá bom? Então, vamos pro exercício de hoje. Eu nem sei quanto tempo passou. Tá, um tempinho bom, eu acho que entre meia hora, 40 minutos fica bom, né? Porque eu falo demais, deixar eu vou falar todos os temas hoje. Então, olha só, o exercício de hoje. Deixa eu pausar aqui. Peguem então aí o caderno, a caneta, quem tá desavisado, né, de que tô pedindo pra vocês sempre trazerem um caderno e uma caneta, porque a intenção é essa. É a gente produzir conteúdo durante o nosso dia, refletir sobre essas coisas, né, acolher essas emoções e outras questões que vão aparecer aí com a questão, né, do isolamento, da quarentena, né, de todas essas questões financeiras, né, vão aparecer ainda muitos desafios e eu vou estar falando durante os dias, né, sobre esses desafios e passar alguns exercícios, tá? Então, olha só, o exercício de hoje. Eu vou pedir para vocês pegarem essas 3 emoções, né, a tristeza, a raiva e o medo, tá? E fazer uma autoavaliação. Gente, isso é uma coisa muito importante. A gente fazer uma autoavaliação, a gente tomar consciência da gente, exige 2 palavrinhas, tá? Uma, coragem, né, que tá relacionado com a gente topar essa reflexão sem ficar justificando, diminuindo. Então, assim, vocês não precisam compartilhar isso com ninguém, isso é uma autopercepção. E precisa de empatia. Se a gente não tiver empatia para olhar para as nossas dificuldades, a gente não topa olhar.
Se no primeiro momento a gente tá lá se julgando, se criticando, se desqualificando, a gente não vai topar olhar, a gente vai continuar fugindo, a gente vai continuar não lidando com isso. Então, coragem para olhar para essas questões, né? E empatia, amorosidade. Ninguém nasce pronto, a gente vive numa sociedade mesmo repressora, a gente tá na vida para aprender, né? Eu sempre gosto de falar isso para os meus clientes e para mim mesma. A gente tá na vida para crescer, para processo, né? A vida é um processo. Se eu sou uma pessoa saudável, eu entendo isso, que eu tô sempre crescendo. E aí isso ajuda a gente a lidar melhor com as nossas questões humanas, com as nossas dificuldades, defeitos, enfim, medos, tudo. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês avaliarem cada uma dessas emoções, tá? Tristeza, raiva e medo. Como que eu quero que vocês avaliem? Como vocês lidam com elas? Eu expresso, eu não expresso? Se eu expresso, como é que eu expresso? Ao expressar, isso me gera alívio? Ou isso me gera angústia? Ou eu fico deprimida? Ou eu fico ansiosa? Né? Eu construo fantasias na minha cabeça? É uma autoanálise. Eu quero que vocês avaliem como vocês expressam e se vocês expressam essas emoções, né? Muitas vezes uma expressão é corporal, né? Por exemplo, as pessoas muitas vezes somatizam. E isso é uma expressão, né, não saudável, né, adoecida dessas emoções. Então, por exemplo, eu posso adoecer no meu estômago, eu posso adoecer dor de cabeça, eu posso adoecer músculo. Muitas pessoas têm dores musculares, isso é infinito, né, gente? Dor de garganta, né? Então, podem haver várias somatizações, fiquem atentas à somatização também. E os adoecimentos emocionais também são uma repressão, tá? Então, qualquer uma dessas disfuncionalidades, tanto de eu fugir das emoções como de eu expressá-las de formas exageradas e disfuncionais, tudo pode gerar um adoecimento, tá bom? Então, como que eu expresso essas emoções? E se essas emoções eu expresso de forma saudável, tá bem. Acolha. Você provavelmente não teve uma educação sobre isso, você ainda provavelmente não teve chance de analisar isso. A gente não tá aqui pra falar se isso é certo ou errado, bom ou ruim. Isso é uma questão. E tudo bem, faz parte da vida, a gente tá aqui pra crescer, tá? E aí eu quero que vocês perguntem, como que eu poderia expressar essa emoção de forma mais saudável? Lembrando que a forma saudável vai gerar produtividade, alívio e ciclo, início, meio e fim, que vai me gerar, então, eu posso desapegar dessa emoção, não preciso ficar ali fixada, intoxicada por ela. Essa é uma pergunta, tá, gente? Eu dei algumas respostas aqui durante o vídeo, né, falando sobre como que é essa expressão saudável. Eu vou ainda trazer mais essas emoções durante os vídeos, naturalmente, quando a gente for falar sobre as relações, quando a gente for falar sobre um monte de coisa aqui que eu já planejei. Em algum momento pode ser que eu deixe uma caixinha de perguntas lá no Story, tá? Falando sobre... perguntando outros temas que vocês quiserem que eu traga. Eu tenho muitos outros vídeos falando sobre saúde emocional lá no meu canal no YouTube. Peço para que vocês vão lá, se inscrevam lá no meu canal, que me ajuda muito, né? Eu tô fazendo todo esse projeto das redes sociais com muito carinho, com muito amor. Deixem os comentários de vocês. Eu vou provavelmente deixar gravado essa live, tá? Vou salvar ela e provavelmente vou colocá-la como um vídeo, né? Como ela ficou muito longa, provavelmente no YouTube, porque aqui no Instagram, né? Mesmo o IGTV não dá pra ficar meia hora, né? Eu acho que o IGTV é no máximo 10 minutos, se eu não me engano, tá, gente? Então, esse é um exercício de autoanálise, né? Profundo. É importante que vocês façam isso. E aí, veja, exercitar, parar, ter lá o seu diário da quarentena e exercitar, né, todos os dias um pouquinho do que eu trouxe aqui pra vocês, é uma forma de vocês terem um tempo pra vocês. A gente precisa ter autoinvestimento, tá? Porque assim, as pessoas estão dentro de casa, mas elas estão o tempo todo ou na televisão, ou na internet, ou arrumando casa, cuidando de filho, o tempo todo fazendo alguma coisa, não tem um momento pra elas, tá? Então, essa é uma forma também da gente parar um pouquinho e se olhar, tá bom? Então, como eu vou gravar, caso vocês queiram depois indicar pra alguém, pra algum amigo, se vocês gostaram e etc., tá? Vai estar gravado, eu provavelmente devo lançar amanhã ou depois de amanhã, eu vou avisando vocês aqui no Story, tá bom? Então agora eu vou abrir um pouquinho espaço para as perguntas, tá? Quem não tiver nenhuma pergunta, já quiser ir embora, tudo bem, eu vou abrir aqui 10 minutinhos para interagir um pouquinho com vocês. Agradecer primeiro todo mundo por estar aqui, participando, confiando. Também tô morrendo de saudade, Samara. Muita saudade. Cris, obrigada por estar aqui. Sim, eu vou passar, isso é uma coisa legal, obrigada por lembrar. Eu vou passar depois outros exercícios corporais também para ajudar a aliviar,
tá? Essas emoções, porque a gente pode usar o nosso corpo, né? O nosso corpo e a nossa mente, eles são integrados, como eu falei sobre a somatização, a gente também pode usar o nosso corpo como uma forma de desenvolver melhor nossas emoções, tá? Então tem alguns exercícios que eu vou passar assim. Aí durante os dias eu vou estar passando também exercícios corporais, indicando algumas músicas, tá bom? Pra vocês estarem fazendo e ajudando. Ai, saudade também, Anderson. Ai, Pedro, saudade, que bom que você tá aqui. Raquelzinha, meu amor, foi seu aniversário ontem, eu tenho que te ligar ainda. Gabi, obrigada, viu? Obrigada mesmo por participar. Gente, tô vendo também muitas pessoas novas, fico muito feliz. A live de ontem não teve, tá? Estão perguntando aqui se a live de ontem ficou gravada, mas live de ontem não teve, tá? Porque, enfim, teve aqui um pane no Instagram, um monte de gente não conseguiu fazer. Só, ô, cunhadinha, linda, obrigada. Pedro, saudade também. Mãezinha, obrigada. Também saudade, Lili. Estaremos logo juntas, se Deus quiser. Deixa eu ver aqui. Minha querida, quando eu tenho raiva ou algumas surpresas, dá dor de cabeça e a nuca fica seca. Tá, então, essas podem ser, né, alguns sintomas corporais, né, como dor de cabeça, dor na nuca, palpitação, falta de ar. Podem ser algumas expressões do corpo mesmo, ansioso, um corpo ansioso. Oi, gente, desculpa, caiu. Então, essas podem ser algumas expressões que o seu corpo já tá te dando uma dica, né, de que provavelmente você tem uma dificuldade de lidar com essas emoções. Às vezes pode indicar traumas, né, questões, assim, é muito subjetivo isso, né, gente? Essa é até uma questão que eu tenho que tomar muito cuidado como profissional da área da saúde psicológica, né, de, enfim, não tá dando respostas milagrosas e assim, encaixotando todo mundo, porque isso é muito subjetivo, né? Essa é uma ciência bem subjetiva, a psicologia, tá? Então, assim, de antemão, o que eu posso dizer é que o seu corpo tá expressando pra você, te dando a dica de que você tá reprimindo alguma emoção ou de que você tem alguma ansiedade, né? Muitas vezes as pessoas, por exemplo, que querem mais ser simpáticas, que tem uma tendência a serem mais submissas, né? Que tem medo de incomodar, que fantasiam que só vão ser amadas se forem essas pessoas muito tranquilas e simpáticas, muitas vezes elas podem ter muita angústia de sentir essas emoções, tá? E aí pode acabar acontecendo realmente essas expressões corporais, tá bom? Importante é buscar, gente, tem que buscar nesse caso, e antes, né, vamos adoecer pra gente ter saúde emocional. Saúde emocional é uma coisa pra vida, tá, gente? Quanto mais saúde emocional a gente tiver, mais a gente vai conseguir lidar com a vida de uma forma saudável. Moizinho, obrigada, que bom que você tá aqui, meu fã número 1. Quando eu tenho raiva, eu fico muito fraca, tremor, com a garganta seca, né? Me dá falta de ar, dor. Tá, isso é uma expressão provavelmente de um ataque de pânico, tá? É muito importante. Nesses casos, gente, eu costumo falar assim, que quando a gente tá muito adoecido e isso tá gerando uma dor que a gente não tá dando conta, né? É importante imediatamente a gente buscar ajuda. A gente não tem que dar conta de tudo na vida. Como eu falei, a gente tá na vida pra crescer e isso, parte do crescimento é a gente identificar o momento que a gente tá precisando de ajuda. Então, assim, buscar um psiquiatra, um psicólogo, né? E sim, às vezes a gente precisa de ajuda medicamentosa mesmo, né? Porque se as minhas emoções estão gerando uma dor tão disfuncional na minha vida, que me paralisa, que me gera dor, que me gera uma dor muito grave, né? Que eu não consigo lidar, as emoções saudáveis eu consigo lidar, eu consigo gerar alívio. Então, se eu não tô conseguindo lidar, né? E isso tá gerando uma dor muito grande, muito provavelmente é porque eu preciso de um suporte maior, né? Então a terapia, ela vai ajudar a gente a ressignificar essas emoções e ressignificar a nossa autoimagem, dando mais autoconfiança para que a gente lide com essas emoções, tá? E o psiquiatra, a medicação vai ajudar a gente a ter um pouquinho de suporte, né? Diminuir um pouquinho essa dor, deixar a gente mais funcional, né? A gente não precisa chegar numa crise, num grau de sofrimento tão grande, né? Para poder ter esse tipo de suporte, tá? Então, se vocês estão sentindo esse tipo de questão corporal muito forte, é importante buscar ajuda, tá, gente? Essa não é minha pretensão, né? Minha pretensão aqui é ajudar, tá? E não solucionar, porque é isso. Tem que ter um olhar subjetivo, amoroso, cuidadoso, individual
pra cada um, pra ajudar nesse sofrimento mais intenso, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigada pela companhia de todos vocês. Cecília maravilhosa. Obrigada, Jane, minha vizinha linda. Obrigada de verdade. Desculpa se a conexão não foi boa, né? Tem algumas pessoas que reclamaram aqui, a Ana, né? Falou que a conexão às vezes ficou um pouco ruim, mas vai estar salvada, vai estar gravada, tá bom, gente? Não se esqueçam de me seguir lá aqui no meu Instagram, de indicar um amigo, convidar pra live de amanhã, que a live de amanhã também vai ter um tema super legal, mais exercícios, tá bom? Vai lá conhecer o meu YouTube, o link tá aqui, tá? Na bio do Instagram. Um beijo pra todo mundo, estamos juntos, contem comigo, tá bem? Vamos passar por esse momento juntos. Um beijo.